O perigo das hierarquias. A hierarquia, em qualquer setor, tem sua importância. Pelo bom uso, e seguindo o verdadeiro objetivo que é o de servir, e contribuir para com a justiça, a fim de se defender, o que é certo. Mas por outro lado, pode ser a razão de toda a tirania que assola o nosso mundo. Ditadores e tiranos nem sempre agem por si, sozinhos. Sempre se usam a sua imagem para se jogar a culpa e eximirem os verdadeiros culpados dos atos tenebrosos. No nazismo se jogam a culpa em um único homem, Adolf Hitler. Mas será que se deve atribuir a um único culpado toda e tamanha atrocidade? Quem o financiou? Quem embutiu as ideias de racismo em sua mente? Ele tinha proteção de outros países. Qual era a sua motivação? Dinheiro, poder, ambição, inveja e outros. E por incrível que pareça, a raça mais afetada, do que se dizia defender, e ser a razão do movimento nazista, foram os brancos. Tanto pelo massacre dos atos nazistas, como pela guerra que destruiu a Alemanha e deixou perdas no exército russo, e demais países de maioria branca, como a Polônia e outros. Além de inúmeras vítimas civis. Quando falamos de números, representem números de milhões de vidas inocentes. E associado aos atos, se vê também, de forma clara, a intenção de se apagar a história, a cultura e suas origens. Olhando pela história, que não é sempre fiel aos fatos, dá para se entender, pela lente da razão, que as motivações não partiram só dele. Não defendendo, mas alertando que ele apenas foi uma peça de manobra usada para servir os interesses do maior, mais cruel e tenebroso racismo a brancos. E que continua de outras maneiras, até hoje, atingindo seus objetivos. E se usando a hierarquia, a fim de se esconder os verdadeiros culpados. Vale ressaltar a iniciativa da Rússia de libertação e o fim da barbárie. Em pesquisas realizadas pela nossa instituição, constatamos que a suástica tem origens em mais de uma nacionalidade. E seu desenho produz um efeito psicológico, principalmente em seu centro, sugerindo, externamente algo parecido com um alvo das atenções de atos promocionais negativos. E suas linhas de extremidades, sugere, internamente, a iminência e ameaças de invasões, de ataques externos. Assim propiciando conflitos e guerras. Segundo essas pesquisas, Вот жгут книги. Тогда их жгли во дворах всех университетов. Перед Берлинским университетом выступал Геббельс. Он произносил очень возвышенную речь. Он говорил о торжестве германского духа, о новой культуре. А под эту речь студенты вместе с подручными Геббельса, вместе с эсэсовцами бросали в огонь книги. Кого же жгли? Жгли Толстого и Маяковского, Вольтера и Анатолия Франца, Ромен Ролана и Джека Лондона. А Геббельс говорил, а тем временем жгли лучших немецких писателей, жгли Гайне, жгли Томаса и Генриха Манна, жгли Фейхтвангера, Ремарка, Бертольда Брехта. Ну, разумеется, жгли Маркса, Энгельса, Ленина. Жгли труды величайших ученых неарийского происхождения. Человеческая мысль летела в огонь.
As feições indefesas retratam a fragilidade destas crianças diante de atitudes desumanas do Holocausto. Muitas morriam de fome ou doenças, outras iam diretamente para a câmara de gás. O pai de Leia passou parte da infância no campo de concentração e foi o único da família que conseguiu sobreviver. Mandaram ele para uma certa fila e ele conta que ele, não sei por que ele desconfiou, ele saiu correndo, mudou de fila. E foi aonde que ele conseguiu sobreviver. Porque naquela outra fila todo mundo não voltou mais. Durante a Segunda Guerra Mundial, campos de concentração e cidades cercadas pelo regime nazista de Adolf Hitler foram o palco de cenas de intolerância e racismo. O Holocausto foi um dos genocídios mais bárbaros que a humanidade já presenciou. Em nome de uma pretensa purificação da raça humana, os nazistas exterminaram cerca de 6 milhões de judeus, dentre eles 1,5 milhão de crianças inocentes. A exposição Tão Somente Crianças mostra a história destes pequeninos que tiveram a infância roubada. Foram discriminadas, que foram perseguidas, que foram marginalizadas, desumanizadas e até exterminadas por preconceito, por ódio, por racismo, por intolerância. Painéis remontam a história com fotos, trechos de diários e poemas escritos por elas durante o Holocausto. Aqui a escrita parece dar forma à história. Talvez seja a última vez que possa escrever. Eles ameaçaram liquidar o gueto inteiro. Através de documentários é possível conhecer a história de sobreviventes que na época eram crianças e vieram para o Brasil reconstruir suas vidas. Ver aquelas pessoas que passaram por tudo aquilo e não só estudar nos livros, mas ver realmente o que aconteceu com elas. Nesta caixa escura, vozes relatam nomes de crianças judias que foram mortas. Bela Kiserman, 3 anos. O Holocausto não acabou com todas as diferenças raciais que as pessoas criam. Junto das leis. Genocídio. Leis que favorecem a violência e a crimes, taxando xingamento como crime, passível de prisão automática, com direito a destaque, nos noticiários. Onde há prevalecimento desta condição. Deixando claro que não somos a favor de nenhum tipo de hostilidade ou discriminação, acreditamos na igualdade de direitos e no respeito à individualidade, independente de raça, gênero ou condição social. Também somos vítimas de ofensas e ataques à nossa dignidade, até maiores tais como alemão, barata, branquelo, azedo, rato, branco e outras definições, sempre acompanhadas de violência e ameaças. E de ações que prejudicam, em muito, a nossa vida pessoal e profissional. E não são levadas a júri por não serem consideradas ofensas passivas de prisão automática. Dizemos que são maiores, por contar com o descaso e a aprovação da sociedade, demonstrando que esse racismo não parte apenas de uma raça específica. Eu, em particular, jamais ofendi a dignidade de alguém, qualquer que seja. Mesmo já tendo a minha afetada inúmeras vezes, muito, pelo contrário, procuro sempre ajudar e agir como um cidadão direito, colocando os valores humanos acima de tudo, com respeito e apreço a todos que me cercam. Me afasto apenas das que não são verdadeiras. Por essa razão que acreditamos, se há leis que beneficia determinada raça, gênero ou classe social, em detrimento de outras, passa a ser leis racistas, injustas e ilegítimas, pois os motivos da existência das leis é a partir de um pressuposto de que todos são iguais perante a elas. E agressão física e espancamento, como delito leve.
havendo necessidade, ainda de enfrentar uma infinidade de formalidades burocráticas pela vítima, para se constatar o delito quando não é negado o acesso à justiça, resultando no máximo no cumprimento de pagamento de uma cesta básica a outrem de origem desconhecida. Cumprimento aplicado às duas partes incluindo a própria vítima, desde que não seja revertida a referida quantia à vítima em questão, com ferimentos, luxações, fraturas, escoriações, perda de dente, hematomas pelo corpo e traumas emocionais. Tendo que se virar sozinha, com sua reabilitação, os custos de todo este processo, e o valor da cesta básica, desestimulando méritos e favorecendo o vitimismo. Sem mencionar as leis brandas e repleta de brechas referentes a outros crimes, ao oposto de países que adotam a pena de morte no controle da criminalidade. Todos sabemos dos efeitos terríveis da violência, mas poucos fazem alguma coisa para extinguir suas causas, pois iria contra os interesses financeiros e raciais. Resumindo, se somos brasileiros, de cútis branca, não violentos, e não ter privilégios, temos que sermos assediados, moralmente e espancados, de forma calada, e ainda temos que pagar, com o nosso próprio dinheiro, como punição, por esse mal ter nos acometidos. Segundo nossas leis, acreditamos que a cultura da violência física, que se transformou também em indústria lucrativa, fosse tratada como crime, com punição severa e exemplar, se fazendo prevalecer o argumento e o debate no campo racional e intelectual, propiciando a harmonia pacífica. Todos os outros crimes seriam diminuídos significativamente. Enquanto poucos fecham seus olhos, muitos estão sendo sacrificados.